Minutos depois da votação no Senado, que definiu o destino de Flávio Dino no STF, a imagem da conversa entre Sérgio Moro e um assessor tomou conta das redes sociais. Na mensagem enviada depois de uma foto de Sérgio Moro abraçando Dino repercutir na internet, o interlocutor, identificado como Mestrão, escreve, aspas, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Senão, isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa, só acionar. Fecha aspas. Em seguida, Moro responde, aspas, beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento contra retaliação. Fecha aspas, Silvio Navarro, muito boa noite. Essa imagem que nós vimos, né, da troca de mensagens repercutiu logo após o final da votação no plenário do Senado, que acabou então com a confirmação do nome de Flávio Dino para a vaga no Senado, no STF, perdão. E é o que disse Piotto, né? Onde estão esses 7 votos, né, que deram a vitória a Flávio Dino? Um deles acabou de ser exposto ontem, na sequência, na esteira aí do resultado dessa votação. Boa noite, Silvio. Piotto também expôs uma série de problemas para o Senado daqui para frente, mas o verdadeiro problema é a vergonha na cara, ou a falta de. Boa noite, Paula, querida, meus amigos Piotto, Augusto, Constantino, boa noite para quem nos acompanha. Sérgio Moro, Mara Gabrilli, Romário, Cajuru, Ciro Nogueira, quantos deles votaram a favor ou contra a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal? Todos eles? Não sabemos. Talvez nunca saberemos, porque o voto é secreto. Pouco importa o eleitor. Interessam interesses particulares de quem pisa naquele tapete azul. Como disse lá Darcy Ribeiro, tem um busto dele no túnel do tempo do Senado, quando você entra. Brisolista, antigo, foi senador da República, e ele dizia, quando alguém pisa aqui nesse tapete azul é como chegar ao céu. A diferença é que você não precisa morrer para passar por ali. Eles acham que eles vão ficar lá para sempre. Você pode dormir o juiz da Lava Jato, o mais admirado por multidões, ter um boneco inflável na Avenida Paulista, na orla de Copacabana, na esplanada de Brasília. Ser considerado, segundo pesquisas de intenção de voto, alguém mais popular do que o presidente Jair Bolsonaro às vésperas da eleição. E você pode acordar com uma foto abraçado com um inimigo, abraçado com um ex-ministro da Justiça, ainda é ministro da Justiça, mas será ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi idealizador de um grupo chamado Prerrogativas, o PRERRO. É esse grupo de advogados ilustres que foi criado para destruir a Lava Jato nas Cortes Superiores, que foi criado para destruir a operação que Sérgio Moro, juiz de primeira instância, condenou mais de uma centena de réus, entre eles o atual mandatário da República. E você pode acordar com essa foto que está aí na sua tela. Eu acho que isso já é autoexplicativo. Eu acho que isso já é definitivo para a biografia de alguém que pode ter muitas vidas na política, mas já gastou algumas. Alguém que já teve uma segunda chance na política depois do divórcio com o, abre aspas, bolsonarismo, como se diz por aí. Por ter saído pelas portas dos fundos do governo Jair Bolsonaro e ter sido reabilitado na eleição quando subiu no palanque de um debate ao lado do presidente e disse, vamos deixar bem claro de que lado nós estamos. Temos divergências? Sim, isso é comum em qualquer lugar. Mas nós temos um inimigo em comum. Nós vamos combater a volta dessa quadrilha ao poder, segundo o Geraldo Alckmin, que foi de garupa para Brasília. E agora ele se abraçou justamente a quem idealizou um grupo de advogados para destruir a Lava Jato nos tribunais. Eu fico imaginando o que os integrantes da Força Tarefa, os policiais federais, os integrantes do Ministério Público, e aqui peço licença aos meus colegas para me alongar um pouco neste comentário inicial, estão pensando do senhor Sérgio Moro, a quem muitas pessoas, muita gente gastou a própria biografia para defender publicamente a reputação. E Sérgio Moro abraça Flávio Dino. Aqui eu me pergunto por que a senadora Mara Gabrilli não foi ao plenário votar.
Ela que até a eleição do ano passado, e eu falo olhando de frente, olho no olho, porque tenho uma amizade com a Mara Gabrilli. Eu escrevi um livro sobre Celso Daniel e ela foi vítima de um ovo da serpente que nasceu em Santo André. E, segundo ela, custou a vida do pai. Por que ela não votou contra alguém que faz parte deste grupo político? O senador Romário, talvez nesse sentido o ministro Flávio Dino tenha alguma razão, quando disse que não tem problema em trocar a camisa do Vasco pela do Flamengo. Ele já foi do PSB, mas ele só foi eleito senador pelo PL por causa do presidente Jair Bolsonaro. Ele teria perdido a eleição para o Alessandro Molon. E o candidato do presidente Jair Bolsonaro era o Daniel Silveira, que está preso. O Romário está lá. Votou como? O senador Ciro Nogueira preside o PP, um partido que foi elegeu uma série de deputados estaduais pelo país a reboque do bolsonarismo. As assembleias estão repletas de deputados estaduais do PP. E o responsável foi o presidente Jair Bolsonaro, e Flávio Dino se refere a ele como serial killer, genocida e demônio. O senador Cajuru, esse eu não vou comentar, é um caso psiquiátrico. Então, eu acho que é muito fácil hoje você dizer que o juiz errou, que tinha alguém ali que não podia votar, não podia se manifestar assim ou assado. O problema dessa gente é falta de vergonha na cara. Bom, e em Brasília, hoje à tarde, Flávio Dino foi perguntado sobre o que fez para conquistar o voto de Sérgio Moro. Continua aquele pedido depois das revelações do Estadão? Eu acho que somente ele e Deus sabem. Eu realmente não sei. Então, eu não fiquei incomodado, pelo contrário, eu fiquei feliz, afinal eu fui colega do senador Moro na magistratura, há, sei lá, 2 décadas, 25 anos atrás. E procurei ali conduzir o diálogo nos termos mais harmoniosos quanto possível. Augusto Nunes, muito boa noite. O voto é secreto, realmente não temos como saber quem votou em quem, mas Silvio já trouxe uma lista realmente. E ontem nós acompanhamos alguns senadores corajosos que declararam o seu voto contrário, né, durante as suas manifestações. Eu acho que vale a pena aqui a gente citar exatamente Eduardo Girão, Alessandro Vieira, Cleitinho, Jorge Seife, enfim, alguns deputados que realmente deram uma satisfação ao seu eleitorado, né? Boa noite, Augusto. São suspeitos todos os que ficaram em silêncio, não revelaram o voto, mesmo os que votaram no Flávio Dino. Não falaram nada, os que não falaram que votaram, também estão sob suspeita. Todos eles. De oportunismo, o Silvio disse tudo, de falta de vergonha, e, sobretudo, de pusilanimidade. Eu tenho profundo desprezo por covardes. E nessa categoria, a partir de ontem, se incluiu o ex-juiz Sérgio Moro. Eu queria deixar claro aqui que eu apoiei enfaticamente todas as atitudes tomadas pelo juiz. Eu continuo achando que a Lava Jato foi a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história. Eu continuo achando que todos os presos da Lava Jato foram presos merecidamente, cometeram crimes. Mas eu não podia imaginar que o juiz da Lava Jato, o símbolo do combate à corrupção, fosse tão vendável, se vendesse por um preço tão baixo. Ele se vendeu pela possibilidade de ter mais alguém no Supremo que tente impedir a cassação dele e prisão. Só por isso. Eu não acho que há outros motivos, porque esse é o pior. Esse é o pior. Ele teve medo de ficar ao lado do povo. E também eu só posso sentir um desprezo invencível por essa turma que não consegue montar um álibi. Eles entregam as provas. Os bandidos brasileiros não aprendem.
que existe a possibilidade de ser flagrado. Ele foi flagrado com Mestrão. Mestrão já é nome de bandido. Ele chama todo mundo de meu mestre, meu querido mestre, ele. E virou Mestrão. É um apelido estranho. Perfeito, agora se sabe. O mestre estava ensinando ao seu discípulo como proceder. Os dois viraram casos de polícia. E vai perder o emprego. O Mestrão, porque trabalha com o Moro. O Moro não percebeu que ele precipitou a perda do mandato. Com a revelação do que fez, ele é tratado com desprezo pelos que simpatizavam com ele. Eu sinto um desprezo profundo, né, a partir de agora. E claro que não vai ter a ajuda de ninguém no Supremo, porque ele é visto como traidor. O cara que trai desta forma, ele traiu o povo. Ele tem a pecha de traidor para sempre. E as pessoas não especificam. Traidor da Lava Jato. Traidor não. Traidor é traidor. Porque volta a trair. Sempre. Induzido por algum motivo. No caso, medo. É o menos grave dos motivos. No caso do Sérgio Moro, é gravíssimo. Eu o considerava corajoso. Enfrentou a corrupção. Sim. Como juiz. Então, ele merece ser tratado agora porque acabou de enterrar a Lava Jato. O símbolo da Lava Jato enterrou a Lava Jato e, com isso, beneficia a bandidagem. Estão muito felizes hoje os que participaram do maior esquema corrupto da história, que é o Petrolão. Consta, Sérgio Moro foi pego aí no flagra nessa troca de mensagens. Qual é a sua avaliação? A gente não pode, claro, cravar que ele votou favorável à indicação de Flávio Dino, mas tudo sugere que sim, né, Consta? Eu afirmo que votou. Eu vou acompanhar o voto do relator, né? Eu não suporto gente pusilânime. Eu detesto covardia. É óbvio que eu entendo que as pessoas passam por situações na vida, tem família, tem filhos e tudo, e precisam levar tudo isso em conta. E muitas vezes alguns sucumbem, escolhem se calar, mudar de carreira, de profissão. Agora, primeiro lugar, vaidade. Eu conheço muita gente que conhece o Moro há algum tempo e o colocou num pedestal de herói. Eu tenho lugar de fala. O dia que ele saiu da forma que saiu do governo, eu escrevi um tweet, eu não apago. Os meus rastros ficam todos lá para ver erros e acertos. Felizmente, quero crer que tenho mais acertos. Mas nesse dia eu escrevi, o governo acabou. Ele saiu da forma que saiu, no meio de uma pandemia. Eu falei, vem bomba, vai mostrar o batom na cueca do Bolsonaro. E aconteceu o que aconteceu depois. Ele começou a dar entrevista para grupos como a Globo e tudo mais, que eram antibolsonaristas até a medula, por interesses acima de tudo. Ele virou alguém muito vaidoso, foi mordido pela mosca azul, alguém parece que o convenceu que ele seria um candidato competitivo da tal terceira via, um típico tucano, né, que acreditou que ia ocupar esse espaço da tal direita permitida que se tem por aí, né? E se aproximou de uma garotada oportunista, aqueles garotos do MBL, é um pessoal desprovido de princípios, né, de caráter. E olha onde está a biografia dele. Quer dizer, pegou uma deputada como a Carla Zambelli, que pediu para ele ser padrinho de casamento, depois expôs coisas em público. Ele mostrou não ter caráter. Essa é a verdade, ele mostrou ter os pés de barro. Se o Cazuza cantava "Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder", parafraseando Cazuza, meus heróis morreram de vaidade. E os meus inimigos certamente estão no poder. Agora, com mais poder ainda para politizar ainda mais o Supremo, do qual eu já sou alvo, né? É um comunista que não liga para os meios que vai usar para perseguir os seus inimigos, botando ali uma maquiagem, um figurino de defensor da República, da Constituição, da divisão dos poderes, até com uma forma mais cordata, né? Tudo uma encenação.
Essa sabatina foi uma encenação patética. E aí o Moro vem se justificar depois, dizendo que nunca vai perder a civilidade e a cordialidade. Eu não quero adiantar o tema da minha coluna, não, fica para o final, mas é exatamente sobre isso, né? Sobre o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Talvez o problema do Brasil seja excesso de intimidade, onde deveria haver respeito, em primeiro lugar, às instituições, e, segundo lugar, quando você está combatendo um adversário que te trata como inimigo, que quer te destruir, que quer a censura no país, que quer acabar com a democracia para criar a democracia relativa inspirada na Venezuela. Não é uma questão de você trocar sorrisos e afagos e falar que está sendo simpático, civilizado. O Brasil precisa de gente com firmeza para confrontar os comunistas e seu projeto totalitário de poder. Moro provou que é um traidor. Provou que coloca a sua segurança, os seus interesses e a sua vaidade acima de tudo. Podia ter escolhido a desonra ou a guerra. Ele escolheu a desonra e terá a guerra. Porque, como Augusto disse, ele acha mesmo, ele é ingênuo a ponto de achar que os petistas vão poupá-lo. Pois é, consta, e Sérgio Moro se pronunciou na rede social X agora há pouco. Ele disse o seguinte: não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas com o apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores digo, não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além das ameaças do PCC, fazem-me agir, nesse momento, com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho, tudo de forma a preservar minha independência. Nada disso, porém, contradiz a minha lisura e as bandeiras que sempre defendi e continuarei defendendo no Senado. Nessa linha, hoje, com o meu voto, derrotamos o governo e restabelecemos a desoneração da folha de salários e o marco temporal, além de termos conseguido derrubar outros vetos de Lula. Sou oposição e seguirei lutando contra esse governo. Outras vitórias virão e serão crescentes. Está aí uma publicação de hoje, às 16h27, Piotr. A nota dele não faz menção ao principal problema brasileiro hoje, e do qual, inclusive, ele conhece muito bem. Ele sabe como é que um juiz tem que se portar. Não há dúvidas, se a gente olhar para o Sérgio Moro juiz, um comportamento reto, técnico, aliás, a cara da maior operação contra a corrupção no país, se assemelha, inclusive, à Operação Mãos Limpas na Itália, do juiz Giovanni Falcone, que foi dinamitado pela máfia. É sempre bom lembrar disso, né? Mas essa nota do juiz Sérgio Moro, aliás, perdão, do senador Sérgio Moro, não explica o principal problema. É um ativismo do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça que extrapolava em questões, por exemplo, na defesa da liberdade de expressão. Aliás, indo contra um princípio constitucional, uma cláusula pétrea. Nada do que o senador Sérgio Moro diz aí, e ele tem todo o direito de dizer o que ele achar que deve, mas explica o principal problema. É ali, aquela decisão ontem do Senado, aquela sabatina ontem no Senado, era justamente uma resposta que o Senado deveria dar a esse consórcio, a essa ligação espúria, se a gente olhar para a Constituição, entre um poder e outro, diminuindo o poder do Legislativo ou Congresso Nacional, e contra esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Ontem, Flávio Dino defendeu o Supremo Tribunal Federal por várias vezes. Ou seja, ele acha que o Supremo está certo no que está fazendo, com uma outra exceção que ele citou. Ou seja, o juiz Sérgio Moro, quando membro do Poder Judiciário, da Justiça Federal lá de Curitiba, tinha um comportamento previsível, do ponto de vista da conduta de um juiz, da preocupação em combater a corrupção. E o que foi a Lava Jato, eu considerava a Lava Jato o terceiro valor brasileiro, antes de ela ser derrubada. Mas não deixa de ser um valor dos brasileiros, embora os poderes tenham derrubado. Os outros dois são democracia e estabilidade da moeda, o que junta todo mundo. Valores de um povo são as coisas que juntam todo mundo. E juntou-se a maioria da população, à exceção dos corruptos, no que foi a Lava Jato.
Mas como político, o juiz Sérgio Moro, e estou falando desde do cargo dele como ministro da Justiça, ele oscila. Ele é imprevisível, você não sabe exatamente o que ele pensa. É difícil prever. Ele não tem uma posição firme em relação à defesa de princípios, isso não está claro. Tanto que, por exemplo, esse abraço em Flávio Dino, e eu não vou dar conselho a ele, não precisa, até porque ele já fez, podia ser contido. Tudo bem que ele acha que tem que cumprimentar, mas é um abraço de urso, para usar uma expressão popular. Mas vou além. Eu vou me dar aqui a liberdade, e vou pedir licença aos meus colegas para fazer uma analogia com o futebol, que o Flávio Dino fez tantas ontem. Mas a minha analogia tem um objetivo muito melhor do que as que o Flávio Dino fez ontem, né? Sabe aquele sujeito que é um jogador mediano? Ele joga num time de craque, ele parece craque. Aí algum time fala, nossa, esse cara é bom, vou lá e tiro esse sujeito. Vai jogar no outro time, você percebe que ele é mediano. Por osmose, ele fica craque. O Sérgio Moro me parece que tem o mesmo problema. Se estivéssemos hoje um governo de Jair Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, provavelmente ele seria um ministro do Supremo, teria defendido causas, todas essas da direita, conservador, do ponto de vista liberal, ou seja, do combate à corrupção, ele não teria oscilado. Mas quando você o tira desse cenário, porque Jair Bolsonaro não se reelegeu, ele não é exatamente aquilo que se pensava ser. Como juiz, sim. Ninguém está questionando aqui a condição dele como juiz. Eu falei que ele oscila como um homem da política. Eu não tenho... Eu tenho 51 anos. Eu vi Severo Gomes, eu vi Ulisses Guimarães, eu vi Mário Covas, com quem eu felizmente convivi. Então, a comparação que eu faço com homens públicos, eu sempre vou fazer com esses, com gigantes. Não tem por que eu comparar com gente medíocre. Eu conheci gigantes, eu comparo com os gigantes. Então, esse é o Flávio, esse é o Sérgio Moro. Você o tira de um ambiente que realmente é seguro, que ele só funciona por osmose. Por si próprio, ele não tem essa figura de defender os valores todos que, convenhamos, do ponto de vista técnico, fez como juiz. Mas, como político, ele tem oscilado desde a época em que ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Da forma como saiu, inclusive. Bom, Augusto, dá pra gente ver? A gente vai exibir novamente a troca de mensagens. Para ver se a nota é convincente. Porque exatamente, hoje ele publicou essa declaração no X, dizendo que é uma prerrogativa do parlamentar não declarar o voto, mas ele não contava que ontem um fotógrafo pegaria aquela troca de mensagens. Vamos exibir novamente na tela? Tá aí então, ó. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já passa. Sim. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Está se referindo ao abraço. Só. Estou de plantão aqui, qualquer coisa, só acionar. E aí a resposta de Sérgio Moro, beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento contra retaliação. Retaliação de quem? Ele teme o que ele chama de retaliação do Supremo. Pretendo. Eu suponho. Como é que vocês interpretaram? Não é assim? Não, estou perguntando mesmo para vocês. Não é assim? Quando ele fala retaliação ali, eu acho que ele está se referindo às duas. Ou do eleitor dele, quando ele declara o voto, que por acaso é contrário ao que pensa o eleitor dele. Ele não identifica. Ou ele se expõe com o governo que ele quer apoio, ele imagina que terá, eu não sei porquê. Preso, etc. É isso. Pois bem. Está liquidada a carreira política. A nota não explica nada. Quando você sai de um problema gravíssimo, é aquilo, não sabe preparar um álibi. Sai de um problema gravíssimo para dizer que foi aprovado hoje, o que é mesmo? Os vetos, né? Derrubada dos vetos. É grande, mas olha, é muito importante isso. Agora, comparado, esse fato aí comparado com o que ele fez ontem com esse bilhete só consegue ser pior aí na forma e no conteúdo que aquele maravilhoso que tinha erro de português, erro de conteúdo, erro de escolha, daquele deputado que escreveu teria sido Sérgio Cabral? É verdade, esse bilhete. O Silvio, é assim, você é nosso e nós somos teu.
Uma coisa dessa. Esse deputado, que era do PT... É o Cândido Vacariza, né? Pronto. Cândido Vacariza foi líder do PT na Câmara dos Deputados. O Cândido Vacariza, trocando mensagens carinhosas com o Cabral, conseguiu escrever isso. Né? Você é nosso e nós somos teu. Uma barbaridade. Foi pego em flagrante. Sumiu da vida pública, não conseguiu mais se reeleger, por muito menos. E ainda não se sabia quem era exatamente o Sérgio Cabral. Hoje seria muito mais grave. Ele está naquela conversa de você... Olha aqui, é verdade, Silvio, que você matou 3 crianças. Aí você diz, não, pera um pouco. Hoje eu plantei uma árvore. E levei minha mãe para passear na praça, tal. Fale do problema do voto. Fale por que não declarou, ministro, o senador Sérgio Moro. Por que não declarou o voto? Pois é, retaliação, quem é que ia retaliar? Aqui só para trazer novamente que a gente leu a declaração que ele publicou na rede social X, ele disse o seguinte, aspas, né, para Sérgio Moro. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além das ameaças do PCC, fazem-me agir neste momento com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho, tudo de forma a preservar minha independência. Alguém aqui do PCC apoia o Lula? Nós cometemos esse crime. Então, mas o que é um voto, né, Augusto? O que é um voto para a eleição de um ministro do Supremo? Tem a ver com isso. Tem a ver Botou com... tudo mesmo balaio e fez uma salada. Pois bem. Já vou chamar o Consta que quer falar também. Tem aquela velha frase, né? Que os políticos repetem. A morte política só ocorre com a morte física. Enquanto o sujeito estiver vivo, ele tem chance de ressurreição política. Já ocorreram ressurreições surpreendentes, pois eu declaro que o Sérgio Moro morreu politicamente ontem e sobreviveu fisicamente a isso. Inverteu essa frase. Porque a gravidade do que ele fez encerra a carreira política de qualquer um. E não adianta tentar explicar. Consta. Sim, e outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nessa nota dele, que ele dá a cartada de vítima, né? Mete o PCC no meio, não sei se uma mensagem cifrada, querendo atribuir isso a alguma ameaça, alguma coisa assim, que vem também da turma da esquerda, não sei. Aí meteu o PL do Paraná no meio, que cá entre nós, está na justiça lá, o então deputado Paulo Eduardo Martins disputou com ele em pé de igualdade e, sem dúvida, teria externado o voto contrário ao Flávio Dino e não teria dado abraço e trocado afago. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Ele menciona nessa nota que votou contra o governo, agora nessa questão de derrubar os vetos do Lula. Então, para isso, ele não precisa levar em conta a prerrogativa de voto sigiloso. Ele diz que votou contra o governo, mas ele não vai abrir se votou contra ou a favor do Dino? Por quê? Silvio. Olha só, Paula, sobre o Sérgio Moro, além do que eu já disse, eu acrescentaria algo mais ou menos na linha do Augusto. Alguém que precisa, se a gente puder até jogar na tela de novo, esse tweet do Sérgio Dino, alguém que precisa se explicar com uma redação do Enem, alguém que precisa colocar um trecho que parece um versículo... olha só, basta agora que já passou a votação e ele tem a chance de mentir, basta ele dizer sim ou não, são só 3 letras. Eu votei sim ou eu votei não. Ele não diz. Ele escreve um verdadeiro tratado e ele não diz como ele votou. Simples assim. Então, eu acho que o Sérgio Moro acabou de deixar gastar, eu vou voltar naquele meu comentário anterior, a última vida política que ele tinha. Porque ele ganhou uma sobrevida, aliás, mais de uma. Ele gastou todas.